Oi gente, tudo bem com vocês? Carol Robin aqui para falar do conto chamado Trecho, que está aqui nas primeiras histórias da compilação Todos os Contos da Clarice Lispector, lançado pela Rocco no ano passado e textos organizados pelo Benjamin Moser. Então, esse aqui também não é um texto muito longo, vamos pelo sumário. Ele começa na página 93 e termina na 101. Essa história, então, o narrador é um narrador externo e ele está descrevendo pra gente uma situação que se passa durante algumas horas dentro de um café. Nós vemos, então, que é uma situação que gira em torno de uma personagem mulher, a Flora. Dá a se entender que ela é uma pessoa jovem, mas... não, eu ia falar uma coisa, mas vamos construir aos poucos, né? Ela tá ali e ela não está nada confortável de estar naquele lugar. Não que ela não esteja vestida adequadamente, não que ela não se sinta à vontade por não pertencer à mesma classe das pessoas que estão lá, mas porque ela está desacompanhada. Ela se sente muito frustrada e constrangida porque ela está esperando um homem. No início você não consegue entender o que esse homem é dela, porque a todo momento vem um garçom, né, meio que perguntando, então, né, você está aqui sozinha, você vai criar uma coisa, e ela tá falando, sempre fala pra gente que ela está esperando um amigo. Esse amigo, na verdade, é uma pessoa com quem ela se relacionou amorosamente. E deu a entender, assim, que eles não têm um relacionamento não é explícito, um relacionamento exposto, sabe? Um relacionamento sério, assim, de você mostrar para as pessoas que você realmente tá com aquela pessoa. Então, ela tá numa condição muito complicada porque ela engravidou desse rapaz, que é o Cristiano, essa pessoa que ela está esperando. Ela teve uma filha. Não há citação, assim, de família, nem por parte dela, nem por parte dele. A impressão que dá é que ela é uma mulher sozinha no mundo. Ela mora numa pensão, por exemplo. E ela tá muito preocupada porque ela diz que aquele é o grande dia da vida dela. Alguma coisa foi prometida para essa mulher e ia acontecer nesse café. O que seria? Seria ele assumir o relacionamento, né? Assumir a Flora e a filha deles, que ela chama de Nenê toda hora. Ou poderia ser, de repente, um casamento, ou os dois irem para outro lugar e, enfim, viverem juntos. Alguma coisa assim vai acontecer, só que depende dele chegar nesse lugar. E ela espera muito, assim. Não se tem a passagem das horas, mas assim, tem uma menção, por exemplo, anoiteceu, alguém está falando na mesa que já anoiteceu, tá tarde, deveria ir embora, sabe? Algumas coisas assim. Esse rapaz não aparece. E ela, você tem toda a narração dos pensamentos dela, ela começa assim, refletindo sobre a condição dela, meio devaneando sobre o que ela é. Através da autorreflexão dela que a gente acaba sabendo coisas sobre ela mesma. Não é o narrador que nos conta, digamos assim. Nós acabamos sabendo alguma coisinha sobre a relação dela com o Cristiano. E a gente percebe que se esse homem não aparecer, essa mulher vai estar perdida, porque ela não tem ninguém no mundo. E mais que isso, hoje em dia já é um grande tabu, né? Uma mulher solteira, mesmo pai solteiro, né? Mas uma mulher solteira no caso, sem ninguém cuidando de uma criança. Então imagina na época em que esse conto foi escrito. Vamos supor então que é do início da carreira da Clarice Lispector, né? Coincidindo o conto com a realidade da escritora. É um tabu muito maior. Então, se esse rapaz não apareceu, o Cristiano, assim, a vida dela acabou. E ela fica pensando o que ela pode fazer, afinal, para superar essa condição. E ela meio que tá presa na própria vida dela. É algo muito comum, assim, nos personagens da Clarice Lispector, né? A gente tem a Ana, de um amor que tá presa em uma realidade. A gente tem... Nossa, fugiu o nome da personagem, mas é a moça de obsessão, que também tá presa numa realidade bastante restrita, né? E essas personagens meio que dependem de uma outra pessoa, geralmente um homem, pra terem uma ponte com uma possibilidade de realidade um pouco mais ampla. E essa menina sofre muito, assim, é um texto curto, mas enquanto você tá lendo, assim, você percebe o peso do sentimento dessa personagem, porque ela tá vendo que, assim, a situação dela não
não vai ter solução. Ela tá numa situação crítica e essa situação crítica vai fazer isso, ela vai decair mais ainda. Já é quase noite, né? Já chegou a noite, ela já não tem esperança nenhuma até que o Cristiano chega. E ela tem uma reação muito curiosa. Porque ele chega e ela começa a refletir com ela mesma. Não, ele me fez passar por uma situação vexatória, eu passei horas aqui sozinha, fiquei com medo, fiquei desesperada, eu não vou perdoar ele nunca. Mas aí ele coloca a mão na perna dela e ela já amolece, sabe? E é engraçado porque ao longo do texto ela fala que ela é boa em representar papéis, representar o papel da filha, da boa moça, da poetisa, assim, tem um professor de francês que fala que ela tem um potencial para ser poetisa. Ela sempre fala que ela tá presa em papéis. E falta uma certa determinação na personalidade dessa personagem para deixar de representar esses papéis e se tornar o que ela realmente é. Então, assim, acontece um final feliz, entre aspas, né? Esse Cristiano chega, a gente supõe que, enfim, ele vai solucionar... A gata tá brincando aqui. Ele vai solucionar a situação dessa família, né, que ele tem com a Flora, mas, assim, soluciona uma parte, mas e os problemas internos da Flora ainda existem. Gente, esse aqui é o antepenúltimo conto das primeiras histórias. Nós vamos, então, semana que vem... Não, que antepenúltimo, tem mais 3. Na semana que vem nós temos Cartas a Ermengardo. Espero vocês lá, gente. Só vou adiantar. Eu sei que teve um atraso muito grande em relação às leituras dos contos desse livro em particular. Então, já vou avisando vocês que em dezembro eu vou tentar fazer um especial. Dezembro é tanto o mês de nascimento como o mês de falecimento da Clarice Lispector. Então, em dezembro eu pretendo lançar vídeos todos os dias e principalmente vídeos falando desses contos aqui. Então, a gente vai meio que maratonar a leitura deles. Depois eu vou publicar também na página do Facebook um cronograma de qual texto vai ser lançado em qual dia e qual página que ele está aqui nessa edição. Gente, se você gostou do vídeo, nos ajude a fortalecer o canal, curta, comente, se quiser compartilhar, se inscrever, fique à vontade também. Obrigada pela companhia, tchau, tchau!